Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas aqui comparecem para compartilharem as suas experiências e os seus conhecimentos. E olha que prosa fantástica estamos trazendo hoje aqui. Educação em Supply Chain. O pilar para o crescimento profissional. A educação em supply chain é o alicerce fundamental para o avanço profissional no cenário empresarial moderno. Compreender os intrincados fluxos da cadeia de suprimentos não apenas aumenta a eficiência operacional, mas também capacita profissionais a tomar decisões estratégicas. Essa expertise não só reduz custos operacionais, mas também fortalece a resiliência empresarial diante de desafios. Além disso, é fundamental destacar a importância de certificações especializadas. Essas certificações validam habilidades práticas e teóricas, proporcionando uma vantagem competitiva no mercado de trabalho. Investir na educação em supply chain e obter certificações relevantes não é apenas uma escolha sábia, mas um passo essencial para o crescimento profissional sustentável. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio e o prazer de trazer aqui a minha amiga Fernanda Debelian. Olha só que honra, que orgulho receber aqui para a Prosa com Bertalha a Fernanda Debelian. Seja bem-vinda à Prosa com Bertalha, Fernanda. Ai, obrigada, Paula, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui para falar com vocês sobre isso e um tema que é tão especial, né? Que é tão do meu coração, né? Eu sou uma grande advogada, né? Advocate. Às vezes eu vou usar umas palavrinhas em inglês, desculpe. Da educação mesmo, né? Eu acho que a educação é primordial para a transformação, não só como seres humanos, mas também como profissionais, né? Uma grande ferramenta que a gente tem ao nosso favor. A gente não pode nunca desmerecer o poder da educação e o quanto ela vale. Fantástico, fantástico aí, Fernanda. Vamos agradecer aqui o Elcio Graça, o Elcio que nos conectou de alguma maneira aqui. Legal. Mas quem é a Fernanda Debelian? Eu não posso me esconder, né, Paulo? Eu sou carioca, estou baseada no Rio, sou engenheira química de formação, nunca, né, o supply chain, como para muitos outros profissionais, chegou na minha vida, né, através da engenharia, né, quando eu me formei não tinha muita essa ênfase em produção, tinha aquelas engenharias específicas, então eu fui para engenharia química, sempre gostei de manufatura, e me vi, de repente, dentro da logística, que antigamente chamava logística, né? E aquilo se expandiu para o supply chain. Foi assim que eu comecei, e foi assim que eu vi também o quanto a educação era necessária e quanto faltava, né? Você, como engenheiro, tem uma boa base, mas a educação no supply chain, ele te dá uma base que você não necessariamente aprende na engenharia, e eu sentia falta disso na época. Então, foi daí que mais ou menos começou a minha vida profissional. Sou casada, tenho 2 meninos, então já é muita atividade já, né? Você trabalhar com supply chain, ainda gerenciar 2 crianças em casa, não é fácil, mas essa sou eu. Com certeza a logística domiciliar deve ser mais Exata, difícil ainda, né, Fernanda? Fernanda, vamos exatamente. aqui convidar o pessoal para curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, porque muitas prosas são aqui colocadas. E como esse tema é extremamente interessante, eu gostaria que você contextualizasse o tema, falasse um pouquinho dele para a gente, uma introdução. Qual a relevância desse tema, Fernanda? Supply chain virou um tema meio que da moda, né, Paula? A gente vê isso, sobretudo, eu acabei não falando, né? Eu sou diretora da SM. A SM é uma associação de supply chain, Association for Supply Chain Management, baseada nos Estados Unidos, é uma non-profit, então realmente é uma associação que a gente poderia fazer uma analogia ao que é a OAB dos advogados. A gente é uma associação para o supply chain. Então, a gente, como associação, principalmente tendo esse alcance global, a gente vê como o supply chain virou um tema relevante. Antigamente, ninguém falava de supply chain. Depois da Covid, depois de todas essas rupturas de fornecimento, das pessoas entenderem que você está sendo impactado na sua casa porque está faltando alguma coisa por um problema de supply chain, então esse tema veio à tona. E junto com o tema, né, com o assunto em si ser muito falado, ser muito citado em mídia,
em tudo mais. Eu tive o meu chefe nos Estados Unidos falando para a CNN, ao vivo, sobre o problema do navio encalhado no Canal do Suez, que parou tudo, né, no mundo. Então, além da relevância do tema, a gente vê cada vez mais como educação, como pessoas preparadas para estar no supply chain, como isso faz diferença. Porque você é treinado para ter uma visão diferente. Então, educação relacionar, que já é uma coisa importante, você tem que estar preparado aquilo. Você é um profissional, você vai ter suas ferramentas, né, para entregar com maior eficiência, já é importante. Imagina num tema tão relevante quanto o supply chain. Então, a gente vê não só o tema supply chain como relevante, como educação em supply chain relevante, e também retenção de talento no supply chain. Porque você pegar uma pessoa formada, treinada, com os skills, também não é pronto, né? Você não acha tão fácil assim. Então, nas pesquisas que a gente vê fora do Brasil, a ASM ela faz muito, né? Pesquisa salarial, pesquisa de diversidade, de retenção, mostra o quanto o profissional de supply chain é valorizado. Isso tudo, né, muito focado ainda nos Estados Unidos e Europa, que acaba sendo a nossa maior base de dados, mas isso não invalida isso também ser algo que seja relevante para o Brasil, porque a gente tem as multinacionais, né? O mercado ele é feito, ele talvez tenha uma segunda onda, mas ele é reflexo do que está acontecendo fora. Então, cada vez mais o tema é importante, você está preparado para ser um bom profissional, ter as ferramentas necessárias, e você entender que as empresas também estão cada vez mais buscando profissionais preparados para entregar o desafio que é você gerenciar hoje o supply chain. Bacana, legal, fantástico, Fernanda. Fernanda, embarcando um pouco no que você falou, já trazendo aí a perspectiva da importância da educação em supply chain, principalmente para a carreira dos profissionais, a minha pergunta para você é a seguinte: como que a educação em supply chain impacta o avanço do profissional, né, no cenário empresarial moderno, Fernanda? A gente olha muito, Paulo, assim, eu vim de uma época que a gente ainda trabalhava meio que em silos, né? Você tinha verticalização, né? Você tinha gerenciamento de operações, você tinha pessoa da logística, distribuição, o customer service. Isso não existe mais, né? Você não tem mais ali, né, os silos ou a própria linearidade dos processos, né? Então, quando você quebra isso, quando você começa a ter essas redes, a questão do cara de supply chain ser treinado para ter essa visão horizontal e muitas vezes interconectadas, ela é muito importante, porque você não trabalha, né? Você não tem mais as caixinhas que se conectam, você quebrou, que bom, agora somos integrados. Agora, realmente, é um emaranhado, né? Hoje você tem redes de supply chain muito complexas, o cara de supply chain ele é exposto em diversas áreas, né? Você pensar nos processos macro, você está exposto ao planejamento, você tem que estar envolvido com compras, você está envolvido com manufatura, você está envolvido com distribuição, logística. Agora você tem a logística reversa também super importante, também está dentro dos fluxos do supply chain. Então, o cara com essa visão de fluxo, né, da interconectividade dos fluxos e dos processos, ele vai ter uma vantagem competitiva dentro da própria empresa muito grande, porque muitas vezes o profissional chega com aquela função meio na caixinha, essa é a minha caixinha. E quando a gente fala em supply chain, não tem caixinha, você tem redes, né? Você tem fluxo, você tem. É muito dinâmico, você tem tudo emaranhado. Então, essa eu acho uma grande vantagem de um profissional ter essa visão, né? De pensamento sistêmico, de fluxos, de interconectividade, de estratégia, né? Como o todo é impactado, não só o meu objetivo, mas um objetivo total. Então, quando a gente é meio que treinado para ter essa visão, faz diferença. Eu vejo quanto você evoluiu, porque eu fui treinada do outro jeito. Eu vim de manufatura, de qualidade, depois, entendeu? E as caixinhas precisam estar conectadas. E hoje a gente vê, né, até por questão de tecnologia, das supply chains gigantescas que a gente tem hoje, que são globais, são verdadeiras redes, né? Você não tem mais caixinha, né? Você tem realmente redes. E isso, a educação ajuda muito ao cara que está preparado ter essa visão, ser treinado para ter essa visão e trazer esse diferencial para a empresa. Fantástico, e eu acredito muito nessa perspectiva que você trouxe, Fernanda, até porque eu estou escrevendo um capítulo de um livro para o segmento da indústria farmacêutica. Não é um livro meu, é um livro de dois autores, e eles me convidaram para adicionar o capítulo relacionado à liderança em supply chain, ou seja, aí o título sou eu que estou colocando, né? Liderança e protagonismo em supply chain, e eu acabo isso com base na minha experiência, né, no meu histórico, e eu enxergo
uma complexidade muito grande em supply chain hoje logicamente, os líderes, ao mesmo tempo que existe essa complexidade, eles precisam ter uma visão muito distinta, porque gestão de riscos, sustentabilidade, são elementos, ainda que algumas palavras acabem caindo no trivial, como é o caso de ESG e tal, mas no frigir dos ovos, as empresas elas são obrigadas a seguir por esse caminho. Então, o que você falou faz todo sentido, principalmente pela perspectiva da educação, do conhecimento em supply chain. E aí, entender esses fluxos que você está falando, essa conexão, essa rede, né? Não é mais caixinha, não é mais silos, ainda que tem muita empresa que trabalha em silo ainda, viu, Fernanda? Precisa mudar, precisa de pessoas como você aí e aqui como o nosso canal, exatamente para mostrar para as empresas que, né, a gente precisa sair fora da caixinha, né? Precisa se conectar e interligar as funções dentro da organização. Fernanda, quais são os benefícios de compreender esses fluxos da cadeia de suprimentos, além de apenas pensar na eficiência operacional? Esses fluxos, Paulo, na verdade é um motor, né? É o que faz a roda girar, né? Então, além de você ter a questão da eficiência, óbvio que você tem que manter a eficiência para manter a roda girando, tem a questão também de ruptura, né? Como fazer para ele não quebrar, né? Aí vem a questão da palavra da moda, resiliência, né? Como que você, né? Você tem uma cadeia de suprimentos, uma supply chain resiliente, você tem que saber mapear esse fluxo, tem que saber conhecer esse fluxo, saber onde é que eles são frágeis, para você ter gerência, né? Você poder ver questão de risco, onde isso não vai quebrar. E quem tem essa visão do fluxo e saber onde você pode quebrar, onde você tem risco, você mapear esses riscos, provavelmente vai ser um profissional de supply chain. Ele conhecendo os seus fluxos, né? Você conhecendo o seu network, você vai poder saber, olha, que eu estou mais exposto porque eu estou com um fornecedor na China e a minha inteligência está dizendo que esse lugar ele está com forecast de ter uns 3 furacões nos próximos 6 meses, que vai ser o meu verão. Então, eu preciso já, dentro do meu assessment de risco, eu preciso pensar se eu tenho um sourcing alternativo, um outro lugar que eu possa buscar. Então, toda essa inteligência por trás dos fluxos, ele vai vir de um profissional de supply chain, de alguém que tem essa visão alta, que ele saiba ver onde são os meus pontos de riscos, que mapeie, que ele não só garanta que a roda gire, né, que os fluxos do supply chain aconteçam, né, que os produtos cheguem, né, que a tua matéria-prima chega, que você produza em algum lugar, que chegue, que o teu mercado consumidor vai receber, mas também onde eu estou exposto nisso, né? E quando a gente fala de exposição, hoje em dia não é só mais exposição, faltou, não faltou, não tive caminhão, os riscos estão muito mais complexos, principalmente quando a gente fala nessas cadeias globais, né? Então, você tem a parte do risco climático, né, que pode impactar a matéria-prima, pode impactar, né, acidentes climáticos, de realmente fechar uma fábrica, você não conseguir trazer coisa. Você ter o risco social também, né, questão geopolítica, se você vai conseguir tirar ou não um produto de um país. A gente viu casos depois da guerra a guerra da Ucrânia, né, de muito desbalanceamento de estoque, essa questão do trigo, né, muito forte, uns prevendo caos, outros falando, não, eu sou verticalizado, eu vou ter, e todo mundo meio que errou, mas não teve ruptura, né, que nem esperávamos ter uma crise mundial, não teve. Então, todas essas análises, essa visão, quem vai ter é um profissional do supply chain. Então, eu diria, Paula, não só eficiência, mas continuação do negócio. Quem que vai garantir que o teu negócio não só rode, mas que ele sobreviva, né? Que ele enverga, mas não quebra? Vai ser um cara de supply chain que vai estar preparado para matar esses riscos e atuar em cima, e não deixar a roda parar. Bacana. Eu gostei da expressão, ele enverga, mas Gostou? não quebra, né? Enverga, mas não quebra. A gente continua, a gente é resiliente. Isso aí, É o resiliência. brasileiro, a gente É o segue, grande vamos exemplo, lá. é o grande exemplo da resiliência. E de que maneira É. a expertise, falando um pouquinho, aterrissando um pouquinho agora para a parte prática de como as pessoas podem se desenvolver, Fernanda, de que forma, de que maneira a expertise supply chain capacita os profissionais a tomar decisões mais estratégicas, Fernanda, que é o que nós precisamos em supply chain hoje em dia.
É justamente, né, eu vou seguir nesse viés da questão da gestão do fluxo, Paulo, porque o profissional do supply chain, a partir do momento que ele conhece sobre planejamento, como o planejamento dele interfere nas outras funções, né? Porque ele tem supply chain, são blocos, né? O planejamento, compras, manufatura, né? O plant, source, make, deliver, entrega e a devolução, e a orquestração disso tudo. Então, alguém tem que ver isso. Ele vai conseguir saber como que a decisão dele vai impactar nos outros processos. Não vou nem falar na próxima caixinha, vou falar nos processos ao redor, não é? Como que a decisão dele provavelmente impacta na parte de regulamentação, impacta no outro indicador de desempenho, provavelmente de manufatura. Ele vai ter essa visão holística de como as decisões estratégicas dele vai impactar os outros. E, claro, não vai ser ganha o tempo todo, né? Você tem que ter um trade-off. Às vezes você vai melhorar um indicador em detrimento de outro, né? Nível de serviço e custo é um clássico, né? Que a gente estuda, né? Quanto maior nível de serviço, maior o custo. Mas você não pode ter tanto custo, né? Como que você balanceia isso? Então, todos esses trade-offs, né? Onde eu vou, para onde eu vou levar a minha supply chain em linha com a estratégia da empresa, porque também não adianta você ter uma estratégia. A minha estratégia do supply chain é operar no menor custo possível, mas a estratégia da empresa é ser um produto premium, né? Que você tenha 100% de entregas no prazo, né? Você tem uma certa uma descolação do teu objetivo como supply chain do teu objetivo como empresa. E o cara do supply chain, tecnicamente, ele tem que chegar a um meio de conciliar esses dois, um objetivo estratégico com o do seu supply chain. Então, eu diria que são essas capacitações, isso que é uma educação no supply chain, vai dar para um profissional buscando um avanço na educação dele com esse olhar específico, de como olhar o todo. Agora, claro, você tem aquelas disciplinas específicas. A parte de gerenciamento de risco, que é super importante, né? Um cara de supply chain ele tem que ter isso. Hoje, mais do que nunca, a parte de sustentabilidade está chegando muito forte. Uhum. Né? A gente sempre pega a segunda onda, mas vai chegar no Brasil também. A gente fala muito de fluxos, né? Então, o profissional do supply chain, ele hoje, tecnicamente, ele gerencia, né? Fluxo de informação na cadeia, fluxo de material na cadeia, né? E agora o fluxo de emissões também, Paulo. Hoje um cara de supply chain ele tem que entender que as emissões do supply chain dele, né, que é o famoso escopo 3, que todo mundo sabe que existe, mas não sabe muito bem o que é, são os escopos do supply chain. E quem vai gerenciar esse escopo vai ser um cara de supply chain também. E ele tem que estar tecnicamente preparado para isso também, ou seja, conhecer a rede dele inteira, saber onde é que estão as emissões, tomar decisões também em função disso, vai virar mais uma variável de decisão, não só custo, velocidade, serviço, mas também impacto ambiental e na sociedade. Então, assim, a nossa caixinha de capacitações, ela só está aumentando. E é nisso que a educação ajuda, né? É nisso porque ninguém vem pronto com isso. Por isso que tem a questão da retenção do profissional de supply chain. As pessoas não saem prontas com isso tudo. Cada vez mais a nossa bagagem tem que ser maior para justamente entender esses fluxos, a estratégia e todas essas novas demandas, né, que a gente vem vindo por conta da própria complexidade, que aumentou muito em função das supply chains globais, e agora tem todo esse outro papo de simplificar justamente em função disso. Mas eu diria que é por aí a questão da educação. Maravilha, fantástico. Fernanda, vou te dizer o seguinte: passou voando o primeiro tempo da nossa prosa aqui, nós Nossa. estamos finalizando a primeira parte. Vamos fazer o seguinte, Fernanda, vou chamar a Uhum. Corujinha aqui, nós vamos tomar uma água, um café, Tá e a ótimo. gente volta em seguida, pode ser? Pode. Olha só que prosa fantástica estamos tendo aqui, eu e a Fernanda Debelian, que está trazendo uma contribuição muito legal para a prosa com o Betália, falando da educação em supply chain, que é um tema extremamente relevante. Nós temos muitas coisas acontecendo em supply chain, coisas novas, e a Fernanda está contribuindo conosco. Como a Fernanda usou a expressão enverga, mas não quebra, eu vou fazer a seguinte pergunta, Fernanda: como a resiliência empresarial é fortalecida por meio do conhecimento em supply chain diante dos desafios que aparecem na sua visão, Fernanda? Essa é uma ótima pergunta, Paulo. A gente vê muito isso, né?
Você vai envergar sem quebrar se você conhecer os teus pontos fracos, né? Você tem que dar uma ajudinha, você tem que mapear. Então, o que a gente vê muito é justamente isso. Essa visão de onde são os seus pontos mais expostos, né? Onde você está exposto, porque resiliência, você ter ruptura está muito ligado a risco, né? Onde você tem os seus maiores riscos. Então, você conheça a sua supply chain, né? Que nem tem aquele ditado, né? Conheça você mesmo, né? O filósofo Know Thyself. Conheça a sua supply chain, mapeie a sua supply chain, saiba onde é que estão os seus pontos de maior risco, onde ela pode quebrar, né? Para ela não quebrar, ela só envergar. Então, isso é muito importante. E essa visão do todo, um bom profissional ele vai saber disso. Até para te dar um exemplo interessante, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, o DoD de Defense lá, eles têm tudo mapeado. Onde tem eles base lá nos Estados Unidos, eles têm uma estação do Weather Channel, eles têm tudo que os Estados Unidos faz em termos de suprimento para o Departamento de Defesa, eles têm tudo mapeado. Isso é para a questão de risco de acidente climático, né, alguma catástrofe, com o monitor do Weather Channel, com toda essa parte estatística de probabilidade de ter alguma coisa, algum tornado, algum furacão, alguma tempestade, alguma coisa que tem alguma ruptura. Então, isso é uma coisa, assim, para a gente, nossa, eles fazem isso tudo porque eles podem ter zero quebra. Eles trabalham com tolerância zero. Então, lá na frente, se tiver algum risco qualquer, ele já muda o ponto de fornecimento. Então, são coisas que muitas empresas hoje em dia já têm essa visão de estar realmente monitorando, né? A tecnologia ajuda muito, hoje você tem muitos sistemas, né? As cadeias todas em tempo real, você tem muita colaboração entre fornecedores para você poder antever questão de disruptura de fornecimento, de matéria-prima, essa questão de transporte também. E conhecer onde são seus gargalos, né? Hoje, principalmente, a questão de importação que entra para os Estados Unidos também é um problema seríssimo. Eles tentam resolver, né? O que vem da China pelo porto da costa oeste por Los Angeles é um gargalo, então as empresas veem isso como um ponto também de ruptura e elas atuam em cima. Então, cada vez mais conheça bem a tua supply chain, onde estão os riscos, onde tem a exposição, porque onde mais você tiver mecanismos para diminuir o risco desses pontos fracos, maior vai ser a sua resiliência. E lembrando que normalmente todo mundo pensa, né, que a primeira solução, o primeiro pensamento para você cobrir risco normalmente é estoque, né? Eu estou com risco aqui, eu vou aumentar estoque. Ali vai ter ruptura, eu vou aumentar estoque de tudo. E não é assim, né? Estoque não é a solução para risco, né? A gente nem para resiliência. Estoque às vezes, o mal necessário, você tem que ter estoques estratégicos, mas você tem que saber aonde colocar, né? Não é, eu tenho risco aqui, eu quero ser resiliente, vou aumentar o meu estoque, não é assim. E um profissional de supply chain ele tem que ter essa noção, onde eu vou usar estrategicamente o meu estoque, onde é estratégico aumentar, onde não é. Quais outras ações eu posso ter para diminuir risco e aumentar a minha resiliência como um todo. Então, Fantástico, seria isso. muito legal, realmente. Recentemente nós fizemos, inclusive, uma live aqui no canal, na Prosa com Betalha, falando sobre redução de estoques, né, com a utilização de inteligência artificial, que é um outro elemento, é a bola da vez também nesse momento aqui, Ah. falando muito de inteligência artificial, e eu acredito sinceramente que nós precisamos refletir sobre esse assunto, né? Independentemente de se é algo que se fala muito ou não, eu acredito que merece uma atenção especial. E aí, um outro ponto, eu gostaria de voltar para a área da educação, né? Muito legal tudo que você tem comentado sobre o conhecimento, as necessidades que as pessoas precisam ter, o Fernanda. Aí eu queria olhar pela perspectiva da certificação, até porque uma pessoa me procurou recentemente. Ela falou, Paulo, você precisa colocar lá no canal alguma coisa relacionada à parte de educação, de supply chain, certificação de supply chain. Eu falei para ele, poxa, tem 500 e poucas prosas lá, todas elas estão relacionadas à educação, mas ele queria algo mais específico. E aí vem a pergunta, de que forma as certificações especializadas, na sua visão, Fernanda, elas podem oferecer uma vantagem competitiva ao mercado de trabalho? Legal, Paulo. Assim, eu costumo fazer a seguinte analogia, até para a gente aqui no Brasil entender o poder da certificação. É como se fosse a carteirinha da OAB. Eu costumo explicar uma certificação internacional dessa, aos olhos do mundo, né, que usam as certificações internacionais como um padrão, tipo,
cara, para entrar aqui, tem que ter, no mínimo, é claro, ele tem que ter educação, ele tem que ter, né, faculdade, tudo, mas ele tem que ter uma certificação. É como se o advogado precisasse da OAB para ser advogado aqui no Brasil. Isso a gente vê isso a nível global. Isso não, eu sou um exemplo disso. Eu sou engenheira, fiz mestrado fora do Brasil, estudei na COP, fui morar fora do Brasil. Eu só consegui trabalhar nos Estados Unidos depois que eu consegui a minha certificação internacional. E me falaram, não, você não passa no filtro se você não tiver uma... Então, assim, tem esse reconhecimento global que é uma coisa universal, tanto que é tudo em inglês, o preço é todo... assim, colocaram como se fosse realmente um padrão para você entrar, você tem que ter no mínimo aquilo. Então, muitas multinacionais no Brasil agora estão, que a gente chama de upskilling, né? Os funcionários que já sabem. A gente tem educação maravilhosa aqui no Brasil, mas é aquela carimbo, aquela chancela. No mínimo, o cara sabe falar inglês, porque é tudo inglês. Então aquela chancela de que ele tem aquele conhecimento, e é um conhecimento universal, porque nessas certificações, muito que a gente fala é que você tem que saber, então a forma de você definir o que é uma RP é a mesma, cycle counting, as métricas são as mesmas, a linguagem é a mesma, então você meio que nivela tudo, você não tem um cara falando, não, eu conto inventário desse jeito, eu conto de outro, você tem meio que tudo estandardizado, isso ajuda muito as multinacionais, porque estão falando a mesma língua. Por isso que a gente vê muito essas academias que botam 100 funcionários para certificar, tudo. Então, assim, o valor da certificação, na verdade, é uma comprovação de que você já sabe aquilo, porque não é nada novo, não é um rocket science, mais ou menos organizar as informações, e que você tem a mesma linguagem das outras pessoas que são certificadas, os profissionais de supply chain. Então, assim, eu vejo esse um dos grandes valores, ele te dá essa chancela meio que internacional, né, para você trabalhar fora, ele te comprova que você é um profissional de supply chain, embora você, né, não desmereça em nada as faculdades brasileiras de educação que a gente tem aqui, porque eu fiz a prova e eu não tive curso, eu comprei o material, estudei e passei. Então, ou seja, a gente tinha a base existe, mas é aquela chancela, como eu falo, é a carteirinha da OAB. Então, para os profissionais que realmente têm essa visão, olha, eu quero trabalhar fora, vou galgar numa multi, isso vira realmente um critério de escolha, muito para cursos humanos, às vezes, até nas próprias vagas já vem pedindo alguma certificação internacional, então isso vira um diferencial mesmo. Legal, bacana. É muito interessante esse ponto que você trouxe, Fernanda, até porque olhando pela perspectiva da educação, do conhecimento, a gente sabe que muitos conceitos são gerados tanto na Europa como nos Estados Unidos e, de alguma maneira, são disseminados pelo mundo através das empresas que têm suas origens nesses tanto nos Estados Unidos como na Europa. Então, é fundamental a gente estudar, entender como as coisas funcionam. Eu me recordo muito bem que lá em 1990 e alguma coisinha, eu sou meio velhinho, viu, Fernanda? Eu participei do Supply Chain Reference Module, né, naquela Do época, do SCORE. SCORE, e, Uhum. e participei tenho muito orgulho por isso, porque eu participei do desenvolvimento desse processo. Nossa, Eram 69 empresas e maravilhoso. a Unilever fazia parte É. desse processo, né? Então, era muito legal, até porque as empresas eram concorrentes, inclusive, né? Tinha lá a Procter Gamble, a Colgate-Palmolive, né? Então, e logicamente outras empresas, mas foi uma experiência para mim fantástica, tanto que o meu livro, que é o Carro-Chefe, de certa forma, tem um capítulo muito especial calcado no Supply Chain Reference Model, que depois, inclusive, o nosso querido amigo Elcio, ele representou aqui no Brasil. Exatamente. E eu queria explorar um pouquinho mais um ponto, Fernanda, que é a sabedoria de se estudar, de educar. Eu sou aqui, de certa forma, eu sou essa varinha que você falou, né? O enverga, mas não quebra, ter resiliência na educação. A minha frase é educar para transformar, com a educação vem a transformação. Faço postagens no LinkedIn, acho que o pessoal já está até um pouco cansado, né, das minhas postagens, mas eu procuro, de certa forma, incentivar esse lado. Por que investir na educação e supply chain é uma escolha sábia, Fernanda?
Paulo, eu acho que não só no supply chain, mas assim, é o que eu tenho para a vida, né? E eu passo para os meus filhos. A educação é a única riqueza que ninguém vai te tirar. Você não vai perder essa educação, você vai receber a tua educação, você vai carregá-la com você. Então, só daí o investimento nela, né? Não posso nem falar o retorno do investimento de um bem que você vai levar com você para a vida. E a educação no supply chain especificamente, ela vai preparar o profissional para justamente ter essa diferenciação, ter essa visão que muitas vezes a gente não é preparado para isso na faculdade, nas caixinhas que eu falei, nessa visão de fluxo. Então, eu acho que o diferencial na educação do supply chain é isso, porque é uma função que está em voga, é uma função, né, que hoje em dia todo mundo já fala, já mais ou menos sabe o que é a cadeia de abastecimento. E a demanda por esses profissionais também, a retenção de bons profissionais está cada vez mais importante. A gente faz uma pesquisa, Paulo, na SM, né, dos top 10 trends de supply chain. E claro, toda a parte de transformação digital, inteligência artificial ficou em segundo. E o interessante é que o supply chain investment foi em quarto lugar, entre as maiores tendências para 2024. Essa informação está lá até no nosso site. E esse supply chain investment não é só em tecnologia, é em tecnologia e pessoas. Uhum. Então, você vê, numa lista de 10, olha, sustentabilidade está lá em 9, mas pessoas no supply chain está em quarto lugar como tendência. Então, existe esse reconhecimento de que o supply chain é uma função importante na empresa, é estratégico, precisa ter alguém lá e precisa ter alguém preparado lá. E essa preparação, ela também não vem só através da sua experiência, claro, mas vem também da educação, do quanto você traz de conceitos para a sua caixinha. Eu achei super legal você ter mencionado o SCORE, né, o Supply Chain Operations Reference Model, porque ele é também da mesma forma que ele foi feita, né, com colaboração de várias empresas, vamos compartilhar dados, vamos compartilhar processos. As certificações também são o espelho das empresas, porque quem faz a certificação são empresas, né, um comitê de pessoas que trabalham como a gente, voluntários que trabalham e trazem os conhecimentos que estão vindo de dentro da empresa para a certificação. Então, assim, é um produto orgânico, a cada 2 anos entra coisa nova, porque isso tudo muda, né? Agora entrou resiliência, entra sustentabilidade, entra inteligência artificial, e quem traz esse conteúdo são os profissionais, são voluntários, como você no passado fez com o SCORE, eles também trazem para as certificações internacionais da SM. Então, mostra que é um material que está atualizado e vocês, através desse tipo de educação, vocês vão estar também em linha com o que o mercado faz. É muito mais, né? Não é só a teoria, mas traz também o contexto de quem está no mercado, traz para inserir no material. Aliás, é interessante isso que você está trazendo, Fernanda, porque o último ponto que eu gostaria de trazer aqui para a gente conversar, está fantástica a nossa prosa, muito legal. Ai, que Parabéns bom. pela contribuição aí. Os profissionais, eles precisam constantemente se manter relevantes, ou seja, de alguma maneira, eles precisam estar no mercado e essa atualização é fundamental. Então, não adianta você ter o certificado da universidade que você fez, né, de 20 anos atrás, ou 10 ou 5, né, se você Não, não se não. atualiza mais. E o que É. você fala sobre isso, Fernando? Tem que ser, Paulo. Inclusive, a própria as certificações internacionais da SM, a cada 5 anos você tem que renovar. E como que você renova ela, né? Para o seu ponto, alguém que certificou há 15 anos atrás, não é a mesma supply chain de hoje que você tem, né? Sim, Então, você tem que demonstrar que você, ao longo de 5 anos, você fez curso, que você aprendeu uma coisa nova. Cada atividade, cada horas de aprendizado, instructional hours que eles chamam, né? Cada hora de aprendizado vale ponto. Então, você tem que ter 75 pontos em 5 anos, justamente para falar que você não está estático, você, ao longo desses 5 anos, você teve horas de aprendizado, você foi à conferência, você fez novos cursos, você deu uma palestra, então tudo isso conta, né, para você manter a sua certificação, porque ninguém quer perder. Depois que passa, você, né, tem porque é uma prova longa, tem que estudar, ninguém quer perder mais. Então, justamente para mostrar a questão da educação continuada, a gente não para de aprender, né? O que eu aprendi há 20 anos atrás, muito não vale mais hoje. Os conceitos mudam, a gente está, o aprendizado é orgânico, né? Você não para.
E acontece o mesmo com o supply chain, ainda mais com todas as mudanças, né? Se a gente for pensar nos ciclos, Paulo, a parte do ERP, sistemas integrados, a parte né, terceirizar, não terceirizar a frota, aí uma hora terceiriza, outra hora volta, né? São as ondas do mercado, né? Supply chains globais, agora a gente já fala do movimento de reshoring, trazer de volta para o mercado consumidor as supply chains para elas ficarem mais fáceis de ser gerenciadas com menos ruptura. Então, são as ondas que a gente vai aprendendo, vai se adaptando à mudança, às demandas do mercado e vai aprendendo junto. Então, assim, não é estático, eu aprendi aquilo, ficou, não, não é. Já foi esse tempo, né, Fernanda? Já foi. Fantástico, Fernanda. Muito legal a nossa prosa aqui. Gostei demais. Fica um saborzinho aqui de quero mais nessa nossa prosa. Um papo muito bacana. Gratidão enorme, Fernanda, pela sua participação aqui na Prosa com Obrigada. Bertalha. Tá ótimo. Obrigada, um prazer. Conte comigo para a próxima, Paulo. Foi um prazer. Com certeza, nós precisamos fazer uma live, né? E aí a gente chama o Ah, Elcio para fazer uma ai, live meu junto. Deus, adoro o Elcio muito. Nossa, ele conhece muito. Podemos fazer, conta comigo. É um amigo fantástico. Um Ele abraço é. virtual para Um você, abraço, né? obrigada por tudo. Foi ótimo. Tudo de bom para você, ao infinito e além. E o que nós fazemos em Exatamente. vida ecoa na Com eternidade. certeza, com certeza. Um abração Obrigada, para Paulo. você. Um abração. Tchau, Tchau, tchau. tchau.